Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de número 28 de português e hoje a gente tem matéria nova, conteúdo novo. Então tem que ter mais atenção redobrada nessa videoaula. Combinado? Peguem o livro 4 de vocês, que eu já sei que já chegou. Quem não pegou ainda, aproveita, logo entra em contato com a escola para poder pegar. Lápis e borracha e muita atenção, vamos lá. Bom, a nossa atividade, o nosso conteúdo faz parte das atividades 73 até 78, tá? E a gente começa na página 38. E hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. Vocês já devem estar sabendo o que é isso, né? Já deve estar assim uma luzinha na ideia, né? Porque a gente já trabalhou sobre concordância nominal. E dessa vez a gente vai trabalhar sobre concordância verbal, ok? Na página 38 e 39 tem um texto. Então vocês vão ler depois do nosso vídeo, vocês vão ler com calma os textos dessa página aí, tá bom? Agora, concordância verbal. Vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal. Concordância a gente já viu, que é aquilo que concorda com alguma coisa. Eu concordo com você. A gente não pode, para andar juntos o tempo inteiro, a gente tem que concordar, certo? Pelo menos em algumas coisas. No caso das frases, elas têm que concordar sempre. Não só de vez em quando, não só sobre algumas coisas, mas elas têm que concordar. O nome tem que concordar com o restante da frase e também o verbo tem que concordar. A gente sabe que o verbo, assim como o nome, os substantivos, eles flexionam, não é? Eles mudam de acordo, no caso do verbo, eles mudam de acordo com o tempo, com a pessoa, a quem se fala, e com o número também, né? Porque pode estar no plural ou estar no singular. Então, vamos entender isso melhor. Vamos lá. Na página 39, lá no finalzinho, depois do texto, tem alguns exemplos. Olha aqui, ó. Nós não paramos para pensar. Vejam que o verbo, porque concordância verbal, verbal vem de verbo. Vejam que o verbo aqui, paramos, ele está concordando com o nós. Se no lugar do nós tivesse a pessoa eu teria que falar como? Eu não parei para pensar. Perceberam como o verbo modificaria? Então, isso é concordância verbal. É o verbo concordar com o nome, ou o objeto, ou a pessoa a quem essa frase se refere, tá? Segunda frase, segundo exemplo. O mundo se modifica a cada minuto. Olha o verbo aqui, modifica. O que modifica? O mundo. Então, modifica se refere ao mundo. Se eu colocasse aqui as horas eu já passaria, olha, para o feminino, seria ela, né? As horas, ela. E plural, seriam elas, as horas, elas. Então, olha aqui, ó. As horas se modificam a cada minuto. Então, eu mudaria também o número também. Eu passaria para o plural. O verbo também deveria acompanhar esse aqui. Vamos para o terceiro exemplo. Eles, os cientistas, passam boa parte do seu tempo pensando. Os cientistas, eles não precisariam estar aqui, tanto que eles estão entre vírgula. Lembra que a gente usa vírgula para explicar alguma coisa? Eles quem? Os cientistas, vírgula, ele só está aqui explicando. Então, quem passam boa parte do tempo pensando? Eles, os cientistas. Porém, o verbo está se referindo a eles, tá? Aos cientistas, terceira pessoa do plural. Se fosse só o cientista, ele passa
boa parte do seu tempo pensando. Se fosse uma cientista mulher, ela, a cientista, passa boa parte de seu tempo pensando. Ok? Então, é simples, não é? Só que a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes, na hora de falar, tem pessoas que têm dificuldade de fazer essa concordância, tanto nominal quanto verbal. A gente está na escola para aprender isso mesmo, a forma culta de se falar, de se escrever. Porém, tem pessoas que não têm tanto acesso ou que já adquiriram um vício de linguagem pelo grupo social que vivem, pela família. Às vezes as pessoas da família não têm muita cultura, não têm muito estudo, não têm muito conhecimento, falam errado e aí a criança que cresce naquela família acaba crescendo falando errado também. Isso a gente tem que respeitar e entender, ok? Porém, existe uma forma culta, correta de se falar e de se escrever, ok? De aplicar as palavras. Então, é isso que a gente aprende em português também na escola, tá? Entre outras coisas. Então, aqui é só para a gente relembrar. Olha, que a concordância verbal, a gente está estudando agora, mas a gente já estudou a concordância nominal. E aí a gente tinha que prestar atenção, na verdade, para a frase acompanhar o nome, se ele fosse masculino e feminino, ou singular e plural, se ele estivesse no singular, no plural, um dos dois. E tudo deveria acompanhar, os adjetivos, os artigos. A gente viu algumas classes gramaticais que deveriam acompanhar. Com o verbo também, o verbo ele precisa acompanhar. Só que aí a gente tem que prestar atenção não no masculino ou feminino, singular e plural apenas, mas a gente tem que prestar atenção no nome, a quem esse verbo está se referindo, na pessoa ou no objeto que esse verbo está se referindo. E aí sim, a gente muda para o singular, para o plural, tá bom? De acordo com a pessoa. Vamos relembrar aqui as pessoas, porque o verbo ele tem que combinar com essas pessoas, tá bom? A primeira pessoa, olha, do singular, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Eu, tu ou você, ele ou ela. O verbo vai sempre acompanhar essas pessoas. Ou o plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira, nós, que é o plural de eu. Segunda pessoa, vós, que é o plural de tu. Terceira pessoa, eles ou elas, que é o plural de ele ou ela. Ok? A gente está relembrando esses pronomes pessoais, porque nós vamos utilizar na primeira questão. Vamos lá. Nós vimos que, quando se trata de concordância verbal, precisamos observar se o verbo combina com a pessoa ou objeto sobre quem se fala. Tal pessoa ou objeto exerce na oração a função de sujeito. A gente chama essa pessoa sobre quem se fala na frase de sujeito. Isso já foi matéria de vocês no terceiro ano, tá? Sujeito e predicado. Mas a gente vai rever aqui agora porque é importante para a gente poder dar continuidade e trabalhar a concordância verbal também, tá? Então, olha só. Considerando isso, em cada uma das frases seguintes, identifique o sujeito e o verbo. Em seguida, diga em que número e pessoa o verbo aparece. Observe com atenção esse exemplo primeiro que foi feito. Olha só, a frase. Alguns objetos são tão parte do nosso cotidiano. Qual é o sujeito da frase? Alguns objetos. Para você descobrir o sujeito da frase, você faz uma perguntinha simples. Quem? Só isso que você faz. Quem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O aluno Igor gosta muito de história. O aluno Igor gosta muito de história. Quem? O aluno Igor. Faz o quê, né? Ou o quê? Gosta muito de história. Gosta é o verbo. E o sujeito é o aluno Igor. Certo? Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês. A escola sem vocês fica vazia. Quem? A escola. O quê? Sem vocês fica vazia. Ok? Ou fica vazia. Vamos lá. Fica triste, né? A escola sem vocês. Então, o sujeito
quem? Verbo, são. E a pessoa e o número do verbo. Esse verbo aqui está se referindo a alguns objetos, eles. Então, terceira pessoa do plural. Olha aqui, ó. Terceira pessoa do plural. Ok? A gente substitui pelo pronome para a gente poder saber. Então, vamos lá, na página 41. Nem a roda os homens usavam. Quem? Os homens. O quê? Usavam. É o verbo. E a pessoa, terceira pessoa do plural. Os homens representam eles. Terceira pessoa do plural, ok? Letra B. O homem inventou a roda. Sujeito. Quem? O homem. Verbo. Inventou, né? O que? Inventou. Pessoa e número do verbo. O homem, qual é a pessoa? Ele. Pronome ele. O homem é ele. Então, terceira pessoa do singular, porque é um homem só. Aqui são mais de um, aqui é um homem só. Letra C. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Quem? Nós. Qual é o verbo? Nós fizemos o quê? Aproveitamos. Nós é que pessoa e número? É a primeira pessoa do plural. Lembra que o plural de eu, nós. Ok? Vamos lá, letra D. Se estiver muito rápido, pausa para poder depois você conseguir continuar, tá bom? Letra D. As ferramentas também são outro exemplo. Sujeito, quem? As ferramentas. O que? São outro exemplo, ok? Letra E. Ah, não, falta aqui a pessoa. As ferramentas, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Elas. Então, terceira pessoa do plural. Letra E. Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Quem? É grande, hein? Quem? Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda. O que? Facilitam ao verbo. Pessoa, nós estamos falando de terceira pessoa do plural, são eles. Todos eles aqui, ó, todos esses aqui. E letra F para terminar. Depois, o telefone que revolucionou. Sujeito, quem? O telefone. O quê? O que tem o telefone? Revolucionou. Pessoa e número desse verbo, telefone, sou eu, tu, ele ou ela, ele. Terceira pessoa do singular. E número 2, página 42. Concordância verbal é o nome que se dá a, vamos ver se a gente entendeu agora, a combinação do número e pessoa entre o sujeito e verbo, a combinação entre substantivo e adjetivo, a combinação de tempo e número entre verbo e sujeito, a combinação entre nomes e qualidades. Tempo é passado, presente e futuro. A gente não falou sobre isso. E a combinação entre versos que rimam em poema? Letra A combinação de número e pessoa entre sujeito e verbo. Ou seja, a gente tem que concordar o verbo com o sujeito, tá? Em número e em pessoa. Pessoa que a gente diz são os pronomes, substantivos, tá? E agora vocês vão fazer aí, vão ficar com a atividade para dar continuidade. Desculpa. Página 43, número 4, tá? Não façam o número 3 da 42, que a gente vai fazer na próxima aula. É na página 43, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo, que é a continuação desse aqui. Tá bom? Beijinho, tchau!